E aí, sexto ano, beleza? Sexto ano, a gente tá aqui para aula de filosofia dessa semana. E nessa aula dessa semana, a gente vai começar o módulo 2, Linguagem da Arte. Certo? A gente ainda vai continuar falando sobre o significado, né? Sobre a função das palavras. E agora a gente vai ver que na arte há diferentes linguagens. Por exemplo, em um filme, as palavras necessárias para contar uma história não estão presentes somente entre os diálogos entre os personagens. As palavras também estão presentes ao criar o roteiro, escolher a trilha sonora, orientar a produção, câmera, luz, figurino e é utilizada para dirigir os atores e editar as filmagens. A palavra serve ainda para promover e para analisar o filme. Então, as palavras, né, além de organizar o mundo e nos organizar no mundo, elas estão presentes nas artes, e uma delas é o filme. No filme ele não se limita apenas, né? As palavras no filme, elas não ficam limitadas apenas no diálogo entre um personagem com o outro. Não. As palavras, elas, desde o momento em que se tem a ideia de produzir um filme, que começa a escrever o roteiro, passando pela questão das filmagens, pela questão da análise do figurino, e até mesmo para quem está assistindo o filme vai fazer alguma crítica. Então as palavras, elas são extremamente, né, elas estão extremamente presentes em vários tipos de arte, principalmente nos filmes. Vocês vão ver que na aula de vocês eu coloquei um vídeo, tá? Na verdade é uma cena do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. E junto com o texto, eu coloquei, e junto com a cena, eu coloquei um textinho que diz o seguinte: a cena acima pertence ao filme Tempos Modernos, que foi produzido em 1936 pelo talentoso artista britânico Charles Chaplin, responsável pela direção, produção e atuação do filme. A película é considerada um clássico do cinema. Conseguiu tecer uma severa crítica ao sistema capitalista e à Revolução Industrial de forma bem humorada e com boas doses de drama, como é comum na produção de Charles Chaplin. A história se passa nos Estados Unidos, na década de 30, e narra a vida de um homem do povo envolto nos dramas sociais da época. Então, esse filme, Tempos Modernos, ele se passa na década de 30, nos Estados Unidos, onde ele faz uma crítica ao sistema capitalista e à Revolução Industrial, né, que já estava no seu auge. Carlitos é o personagem principal interpretado por Chaplin e protagoniza a maioria dos filmes do artista. Essa figura cômica e carregada de inocência é também conhecida como o Vagabundo e entrou para a história como a marca de Charles Chaplin. Em tempos modernos, Carlitos inicia sua jornada trabalhando em uma fábrica onde a única função é apertar parafuso, o que mostra uma atividade alienante e cansativa. Então, em tempos modernos, o personagem Carlitos, ele trabalha em uma fábrica, e isso está representando a Revolução Industrial, certo? Representa o momento da história em que começaram a surgir as indústrias, e no caso, como é a década de 30, já estava, né, em uma constante evolução. Então, representa um trabalhador de fábrica, ok? Como a gente viu no ano passado, né, para quem era meus alunos de história, é um operário, ok? Além do mais, nesse ambiente fabril, né, nesse ambiente de fábrica, ocorrem outras situações que demonstram claramente a exploração dos trabalhadores. Então, nesse ambiente de fábrica, onde tem o operário, né, principalmente no século passado, no início do século passado, né, quando estava na Revolução Industrial, ainda não tinha leis trabalhistas, os trabalhadores eles eram muito explorados, eles tinham que trabalhar muito. E o que acontece com Carlitos é isso, ele estava trabalhando muito num ritmo incansável, tá? Durante essa Revolução Industrial e na década de 30 nos Estados Unidos. No filme, Carlitos surta e é internado em uma clínica psiquiátrica. Então, devido a esse ritmo, tanto que ele trabalhava, ele vai surtar e vai ser internado em uma clínica psiquiátrica. Quando ele sai da clínica, ele está desempregado e sem perspectiva, certo? Então, ele está desempregado e sem perspectiva de vida nenhuma. Não sabia o que fazer. Nesse momento, ele se depara com uma manifestação de trabalhadores que ocorria nas ruas e acaba se envolvendo no protesto. Então, quando ele sai da clínica, ele está desempregado, não sabe o que fazer e se depara com uma manifestação de trabalhadores. E ele vai estar junto com essa manifestação, ele vai junto, mas de forma inusitada,
tá? Ele não queria, mas como vocês vão ver na cena, que ele acaba se misturando com os trabalhadores que estavam reivindicando uma melhor condição de trabalho e salários mais justos. É, então, que ocorria nas ruas e acaba se envolvendo no protesto, sendo confundido com o líder do movimento e sofrendo repressão, o que leva à penitenciária. Certo? Então, ele é confundido como um dos líderes da manifestação que estava acontecendo, aí ele é preso e aí ele é pego pela polícia e é preso, porque naquele período, né, antes de existir leis trabalhistas, os trabalhadores, se eles fizessem algum tipo de manifestação, de reivindicação, isso era considerado um crime e muitas pessoas acabavam indo presas, tá? Quem também teve aula comigo ano passado, no quinto ano de História, lembra disso, né? Então, isso, né, esse filme, essa cena está representando, então, um cenário da década de 30 nos Estados Unidos, onde há uma crítica ao sistema capitalista, tá? Que é um sistema onde visa o lucro, visa ganhar dinheiro, principalmente, né, os donos de empresa, e é uma crítica também à Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um momento da história onde as pessoas começaram a substituir a mão de obra por máquinas. E na década de 30 isso já estava muito acelerado, tá? E durante esse período da Revolução Industrial, na década de 30, não havia leis trabalhistas, ou seja, leis que garantiam ao trabalhador uma boa condição de trabalho, um salário justo, né? Não existia. Aí eles faziam reivindicações, faziam manifestações para ir atrás dos seus direitos, tá? É esse o cenário do filme, é o cenário da época, tá? Que ele quer representar em seu filme. Aí eu coloquei a cena para vocês, né? Que retrata tudo isso. No entanto, o filme ele é mudo, ele não tem fala, certo? Mas, Lucas, a gente não está falando que na arte tem uma linguagem, tem falas, desde na hora que está produzindo o roteiro até o diálogo entre personagens? Sim. Por isso, por mais que esse filme ele seja brilhante, seja uma das obras-primas do cinema mundial, vocês vão colocar as falas para esses personagens, certo? Então vocês vão analisar a cena, o textinho aí, e vão fazer o seguinte. Após observar a cena do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, produza um texto na qual vocês descreverão a cena retratada e acrescentarão falas aos personagens. Então vocês vão pensar. Imaginem que agora vocês são os roteiristas desse filme, tá? Esse filme ele não tem palavras, ele não tem diálogo. Então vocês vão criar um texto, né, onde vocês vão retratar o que acontece nessa cena. A cena é uma cena curta. E nessa cena, vocês vão colocar palavras, vão colocar diálogos entre os personagens, beleza? Então, olha, o filme ele já é perfeito, né? Mas como a gente está estudando a questão da linguagem, a questão da fala, das palavras, ser importante no mundo, vocês descreverão a cena e dentro dessa cena vocês acrescentarão diálogos aos personagens, tá, pessoal? Vocês vão fazer isso no caderno de vocês mesmo, depois vocês me mandam uma foto, beleza? Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Plural, pelo ClassApp ou e-mail, enfim, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tá, pessoal? Então, bons estudos, vejo vocês na semana que vem. Até mais!